Abramos, irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós iremos do verso 17 do capítulo 2 até o final do capítulo 13. No domingo passado nós fizemos a exposição do capítulo 2, mas paramos no verso 16, porque de 17 a 20, que é o final do capítulo 2, se encaixa melhor com o que se segue. Então, vai mais com o capítulo 3 do que com o capítulo 2, por isso nós vamos fazer a exposição juntos nessa noite, do final do 2 e o capítulo 3. Como é uma passagem longa, eu farei a leitura à medida que a exposição prossegue. Deixe-me dizer algumas coisas à guisa de introdução. Na mensagem anterior, que foi a exposição do capítulo 2, nós vimos como Paulo responde aos questionamentos que haviam sido levantados quanto aos motivos pelos quais ele tinha ido pregar na igreja em Tessalônica. Essas perguntas estavam sendo feitas, ou poderiam ser feitas, pelo fato de que Paulo saiu de maneira repentina de Tessalônica. Passou um breve tempo lá e logo saiu quando a perseguição estourou contra ele e contra a igreja. Então, algumas pessoas poderiam perguntar por que é que Paulo tinha ido lá em primeiro lugar, segundo quais teriam sido as intenções dele, porque havia perguntas sobre essa saída repentina, ela estava correta, e adicione-se a isso o fato de que Paulo estava demorando em retornar. Paulo, então, na primeira parte do capítulo 2, ele responde primeiro, ele primeiro dá uma explicação dos motivos que o levaram aí à igreja de Tessalônica, sempre apontando para a sua conduta como prova de que ele agiu com lisura e que foi levado pelo desejo da glória de Deus. Vimos também na segunda parte do capítulo 2 que Paulo agradecia a Deus pelos tessalonicenses, pelo fato de que eles acolheram a pregação do Evangelho quando Paulo esteve lá e receberam a palavra de Paulo, não como palavra de homem, mas como de fato era a própria palavra de Deus. Isso aí vai do verso 13 ao verso 16. Por que Paulo fez isso? A princípio, a pregação de Paulo lá na cidade de Tessalônica tinha sido acompanhada de uma grande bênção salvadora. Paulo foi pregar na sinagoga, nos diz o capítulo 17 do livro de Atos, dos versos de 1 a 4, e lá na sinagoga não somente muitos judeus se converteram, mas mulheres piedosas, homens tementes a Deus e gentios se ajuntaram à igreja, e Paulo organizou uma igreja cristã ali na cidade de Tessalônica. Isso no espaço de tempo muito curto. Mas não demorou que os judeus daquela sinagoga onde Paulo foi pregar, os judeus que ficaram incrédulos e endurecidos, eles ficaram cheios de inveja quando viram a sinagoga lotada de gente vindo escutar o apóstolo Paulo, e gente aceitando Jesus como sendo o Messias, coisa que eles não aceitavam. Então o texto lá de Atos 17, verso 5, diz que movidos de inveja, esses judeus fizeram um grande movimento contra Paulo e contra os convertidos. Eles incitaram os moradores da cidade contra Paulo e os convertidos, chegando a ponto de atacar a casa de Jason, que era o homem, o judeu convertido que estava hospedando Paulo na sua casa. E não encontrando Paulo lá na casa, eles prenderam Jason e levaram diante das autoridades, trazendo sérias acusações de que Jason havia abrigado na sua casa aqueles que estavam transtornando a cidade, ensinando que existe um outro rei além de César e trazendo grande perturbação à cidade. É claro que essa era uma acusação falsa. O apóstolo Paulo e seus companheiros nunca negaram que César era o imperador, apenas reservaram o título de Kyrios, Senhor, para Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Senhor e somente Ele era Senhor. Esse título indicava também a divindade de Jesus, por isso eles não considerariam o imperador como o Senhor, porque significaria aceitar aquilo que os romanos diziam, que o imperador era divino. Mas a mente pagã sempre encontra um jeito de torcer o pensamento cristão e encontrar na nossa religião motivos para crítica e ataques, e foi o que fizeram. As autoridades ficaram alvoroçadas quando ouviram aquelas acusações
e prenderam Jason, prenderam os amigos de Paulo, e a coisa de fato ficou muito feia. Houve uma grande agitação, diz o verso 8 do capítulo 17 de Atos, que as próprias autoridades ficaram muito agitadas com aquelas declarações dos judeus contra os cristãos. Mas finalmente eles libertaram Jason e os demais companheiros, depois que eles pagaram uma fiança, depois que eles pagaram o preço estipulado pela liberdade deles. E aí então, de noite, os crentes de Tessalônica, os irmãos, é assim que eles são chamados em Atos 17:10, eles enviaram Paulo de Tessalônica para a cidade de Bereia, que era uma cidade que ficava próxima. Eles fizeram isso, primeiro, eles enviaram Paulo e Silas. Eles fizeram isso primeiro porque eles queriam preservar a vida dos dois, porque a situação havia adquirido uma proporção tal que, se Paulo ficasse em Tessalônica, com certeza aqueles judeus haveriam de matá-lo, matar a Silas e, quem sabe, provocar a morte também de vários outros cristãos. Então, para a preservação da vida de Paulo e de outros, eles tiraram Paulo da cidade de Tessalônica e mandaram para Bereia. E aparentemente a igreja de Tessalônica, embora jovem, ela já tinha uma liderança que estava em condições de continuar o trabalho de reuniões, de pregação e de ensino da palavra de Deus entre eles. O tempo passou, Paulo tentou algumas vezes voltar a Tessalônica, foi impedido, finalmente ele resolve mandar Timóteo para obter notícias, porque ele estava ansioso com a falta de notícias, ele queria saber como estavam aqueles novos convertidos que ele deixou para trás no meio de toda aquela confusão, toda aquela perseguição. Timóteo chega com notícias quando Paulo está já na cidade de Atenas, e as notícias são boas. Então, Paulo imediatamente escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, onde ele então agradece a Deus pelas boas notícias, é quando ele explica os motivos pelo que saiu e agora também os motivos pelos quais não voltou. Na primeira parte, porque é que eu fui aí em primeiro lugar e porque é que eu tive que sair. E segundo, porque é que eu ainda não voltei para vocês, que é o tema da passagem que eu li para vocês. Eu dividi a passagem em 4 partes, e que seguem as divisões naturais da passagem. Na primeira parte, Paulo explica os motivos pelos quais ele não retornou ainda a Tessalônica, que é o capítulo 2, de 17 até 20. Em seguida, Paulo explica que, exatamente porque ele tinha sido impedido de regressar a Tessalônica, é que ele mandou Timóteo, seu auxiliar, para receber, seu colega de ministério, para receber ou para colher notícias da cidade e dos convertidos e da igreja e trazer para Paulo. Isso aí é o capítulo 3, de 1 a 5. Depois, Paulo registra que recebeu as boas notícias que Timóteo trouxe. É a terceira parte da nossa mensagem, está no capítulo 3, de 6 a 10, e o capítulo 3 termina com Paulo orando pelos Tessalonicenses, capítulo 3, de 10 a 13. É isso que nós vamos seguir nessa noite, e no final procuraremos ajuntar algumas lições que nós podemos tirar do texto e trazer para nós. Uma observação a mais: esse é um texto onde nós não temos propriamente Paulo ensinando doutrina, nem dando nenhuma exortação ética. O que ele faz é narrar ou explicar aos Tessalonicenses os vai e vens dele, por que ele não foi, por que mandou Timóteo, por que ele estava alegre, por que isso, por que aquilo. É uma passagem aparentemente bem mundana, não é? Descreve apenas as idas e vindas de Paulo e os motivos pelo qual ele não foi, ou deixou de ir, ou mandou alguém. Não tem muita coisa doutrinária aqui à primeira vista. Mas é impossível deixar de ler
essa descrição que Paulo faz do seu relacionamento com a igreja de Tessalônica, se a gente perceber que Paulo ensina não somente quando ele está escrevendo doutrina, mas quando ele descreve a maneira como ele se relaciona com as igrejas. É por isso que a gente aprende da primeira carta aos Coríntios, na correspondência de Paulo aos Coríntios, por isso que a gente aprende na carta aos Gálatas, onde Paulo é muito pessoal quando ele revela o coração dele com relação à igreja e assim por diante. Não tem como não aprender com o apóstolo Paulo, quando ele fala ou quando ele deixa de falar, quer ele esteja falando de teologia, quer ele esteja explicando como é que ele se relacionava com a igreja, a gente sempre tem oportunidade de aprender. Isso porque toda a Escritura é inspirada por Deus, não somente aquelas grandes partes doutrinárias, mas até detalhes que ele conta aqui da maneira como ele lidou com a situação. Por isso eu prego nessa noite, confiante de que o Espírito Santo haverá de usar essa passagem na edificação do seu povo aqui reunido. Em primeiro lugar, então, a explicação que Paulo deu, porque é que ele ainda não tinha regressado a Tessalônica. Vamos ler do verso 17 a 20. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Embora Paulo tivesse separado deles por um pouco de tempo, ele ainda os tinha no coração, afirma ele no verso 17. Irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, fazia pouco tempo que ele tinha saído de Tessalônica, nós ficamos longe dos olhos, mais perto do coração. Isso inclusive é o tema de um bolero na minha época de juventude, não é? Eu acho que os que têm a minha idade aqui se lembram desse bolero, que expressa uma verdade, ainda que não esteja na Bíblia, né? Mas agora está, né? Está na Bíblia. Quem sabe os caras lá se inspiraram aqui, longe dos olhos, mas perto do coração. Era o que Paulo estava sentindo com relação àqueles irmãos, estava ausente deles, mas o coração dele estava muito próximo, não é? Essa expressão apenas mostra o amor e o carinho que Paulo estava sentindo por ele. Ele diz aí no verso 17 que estando separado de vós por breve tempo, a palavra que Paulo usa no original e que foi traduzido aqui como separado, é uma palavra que é mais bem traduzida por orfanados, que é a tradução Almeida atualizada, não é? Porque é uma palavra que indica a separação de pais e filhos, tanto o sentimento que os filhos têm quando são separados dos pais, como os pais têm quando são separados dos filhos, a sensação de serem órfãos, né, de estarem orfanados. Era assim que Paulo sentia com relação à igreja de Tessalônica, não é como se fosse alguém que tinha sido orfanado dos seus filhos. Essa expressão indica o grande amor e o sofrimento intenso que Paulo estava passando por estar longe da igreja de Tessalônica. Ele diz no verso 18 que tentou reiteradas vezes voltar a Tessalônica, mais de uma vez, pelo menos 2 vezes, e algumas com Silas, porque aqui no texto ele diz que pelo menos 2 vezes eu tentei voltar, não é? Eu, Paulo, tentei voltar. Lembra que ele tinha estado em Tessalônica com Silas, não é? Ao que tudo indica, a dupla de missionários quis voltar algumas vezes e Paulo tinha tentado uma vez sozinho. Mas ele, apesar de se sentir orfanado daqueles irmãos e ter um sentimento intenso e desejo de estar com eles, Paulo não conseguiu regressar a Tessalônica. E a razão ele dá no verso 18, quando ele diz assim, quisemos ir até vós, quisemos aqui é ele e Silas, não é? Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez tentei regressar. Porém, final do verso 18, Satanás nos barrou o caminho. Paulo tinha tentado voltar, mas é como se Satanás tivesse colocado barreiras, trincheiras no caminho. É isso que a palavra barrar significa. Paulo não diz aqui exatamente o que é que aconteceu. O que nós sabemos é que ele identificou por trás daquela barreira que impedia seu regresso a Tessalônica a ação do diabo.
Na verdade, o que ele está aqui querendo dizer é que se ele não voltou ainda, não foi por falta de vontade ou não foi por falta de tentativa, mas porque algo superior às suas forças o impediu que fosse. E no caso, Paulo estava identificando aqui a ação do maligno, a ação de Satanás. E aqui eu quero aproveitar para tirar uma lição para nós. Nós estamos diante aqui de ninguém menos que o próprio apóstolo Paulo. E ele está sendo barrado pelo diabo. O diabo botou uma cerca, né? Arame farpado. Você não passa aqui, você não volta para Tessalônica. E Paulo não conseguiu, de fato, voltar a Tessalônica. Nós estamos aqui diante de uma guerra espiritual. O que é interessante é que o apóstolo Paulo não decretou a queda da barreira, ele não repreendeu Satanás, ele não amarrou o diabo, ele não fez nenhuma dessas coisas que são feitas aí por pastores de determinadas igrejas. Qual foi a solução que Paulo encontrou para vencer a barreira do diabo? Uma solução extremamente simples, pragmática, prática. Mandou Timóteo. Ele não podia ir, o problema era do diabo com ele, né? Então ele pega Timóteo e diz: você vai. E quando o diabo abriu o olho, Timóteo já tinha passado pela barreira. Não tem aqui uma lição preciosa para nós? Não é? Quando eu sei que tem muita gente aqui que veio de igrejas onde foram ensinados a fazer guerra espiritual contra Satanás, usando de decretos, atos proféticos, declarações, a palavra rema, a autoridade espiritual e tudo mais. Como Paulo não frequentou essas igrejas e não estava consciente dessas técnicas espirituais, ele simplesmente mandou Timóteo e resolveu o problema. O que prova que muito na vida cristã é uma questão só de bom senso e ser prático. Não envolve muita coisa, não é? Não é que não há uma dimensão espiritual e sobrenatural nos nossos conflitos diários, mas muitos deles se resolvem simplesmente com medidas práticas. Com medidas práticas, igual aquele moço que veio se queixar que o diabo está sendo muito tentado pelo diabo no trabalho, que já tinha amarrado, decretado a queda, não tinha dado certo. Em que sentido? Não, porque o chefe contratou uma estagiária lá, muito bonita, e que ela fica me tentando, tal, fica dando em cima de mim, está muito difícil, eu já amarrei o diabo. Eu digo: meu irmão, é muito simples resolver isso aí, peça transferência para outro setor, resolver o problema. Muito na vida cristã é bom senso, porta aberta, em vez de se meter nesse misticismo que são ensinados por esses pastores, né? de coisas na vida espiritual, guerra espiritual, uma tecnologia espiritual que foi especialmente revelada por Deus para enfrentar os poderes e potestades, que acaba não dando em nada, não é? Então, resolve a questão sendo simples, como o apóstolo Paulo, prático. Eu não posso ir, o diabo se opõe a mim, então eu vou mandar Timóteo, porque a briga é entre eu e o diabo. Timóteo não tem nada com isso, ó. Timóteo vazou e chegou em Tessalônica. Essa é a razão pela qual Paulo até agora não tinha conseguido ir a Tessalônica, porque Satanás lhe barrou o caminho. A interpretação mais provável do que Paulo está dizendo aqui, ele não diz em que sentido Satanás lhe barrou o caminho, é que por conta da expressão barrou, é um verbo muito específico no grego, que significa exatamente isso, colocar barricadas numa estrada, num caminho. Talvez Paulo esteja se referindo à ação dos judeus incrédulos que o expulsaram de Tessalônica e que foram persegui-lo lá em Bereia e que moviam uma campanha violenta contra o apóstolo Paulo. Então aqueles mesmos judeus que expeliram Paulo da cidade de Tessalônica eram os mesmos que tinham montado barricada à entrada da cidade, usando as autoridades que já estavam do lado deles para não deixar o apóstolo Paulo passar. Talvez a referência tenha sido a isso, nós não temos certeza, porque o que realmente importa é o ponto de Paulo aqui. Se eu não voltei ainda, não é porque eu não tenha querido, não é porque eu não desejei, não é porque eu não tentei, mas é de fato fatores superiores, por motivo de força maior, eu realmente não pude regressar até vocês. A razão pela qual Paulo tanto tinha desejado regressar está aí nos versos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria ou a coroa em que nos gloriamos?
na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. A razão pela qual Paulo tanto desejava voltar e rever aqueles convertidos é que eles eram a alegria de Paulo, eles eram a esperança de Paulo, eles eram a coroa de Paulo, eles eram a glória de Paulo. E de fato, qual é a alegria, a esperança, a coroa e a glória de um pastor, senão os frutos que o seu ministério produz? É nisso que está a alegria do pastor verdadeiro, é nisso que o seu coração se regozija, com os frutos produzidos, não somente porque pessoas foram alcançadas, perdoadas e receberam a vida eterna, mas porque no dia da vinda de Cristo, eles serão a coroa de glória que nós iremos receber. É o que Paulo diz aqui. Quem é que é a minha coroa de glória no dia da vinda de Jesus Cristo? É vocês. Vocês são a minha alegria agora e no futuro, quando Cristo voltar, quando eu apresentar vocês a eles, a Cristo, como sendo o resultado do meu trabalho. Então Paulo estava desejoso de voltar a Tessalônica exatamente para terminar o seu trabalho com aqueles irmãos dos quais ele tinha sido orfanado de maneira tão violenta pela perseguição que caiu sobre eles. Em resumo, então, queridos, aqui na primeira parte, nós temos Paulo deixando claro que sua ausência até o momento não era por falta de vontade ou tentativa, mas realmente porque ele havia sido impedido por Satanás. Agora, a segunda parte, que está aí no capítulo 3, de 1 a 5, ele então explica que foi por esse motivo, porque ele estava impedido, que ele acabou mandando Timóteo. Capítulo 3, de 1 a 5, ouçam. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e que o nosso trabalho se tornasse inútil. A razão pela qual Paulo está explicando por que ele mandou Timóteo e ele mesmo não foi, é exatamente porque ele não aguentava ficar mais sem notícias. Ele queria ter notícias daqueles irmãos. E é por isso que ele não foi pessoalmente, ele não pôde ir, mas acabou mandando Timóteo, não é? Alguém, talvez a igreja ou alguém da igreja poderia ficar chateado. Paulo não foi pessoalmente e mandou alguém no lugar dele, né? Ele não foi, mas mandou o estagiário, não é? Então, puxa, isso é um desprestígio para nós, né? Paulo manda Timóteo, é por isso que Paulo aqui, ele se refere a Timóteo como sendo ministro do Evangelho, é homem de Deus, ministro de Deus no Evangelho do seu Filho Jesus Cristo, para tirar qualquer motivo de alguém dizer que Paulo havia desprestigiado a igreja porque ele não voltou. Em vez de voltar, ele mandou o seminarista, né, para cuidar lá com todo respeito aos seminaristas aqui, mandou o seminarista lá para fazer o trabalho que era dele para fazer. Aí ele diz no verso 1, ele explica isso em detalhes. Ele tinha ficado muito ansioso pela falta de notícias de Tessalônica, verso 1. Por isso, não podendo esperar mais, não aguentava mais, diz o Paulo, né? Não aguentava mais, eu fiquei sem saber o que aconteceu com vocês. Vocês perseveraram? Como é que vocês suportaram aquela onda de perseguição? Coração aflito, esperando notícias que custavam a chegar. Ele estava muito aflito. E a coisa tinha se desenrolado depois que ele saiu de Tessalônica, tinham tomado um rumo bastante inesperado. Ele saiu de Tessalônica junto com Silas, foi para a cidade de Bereia, onde pregou o evangelho, plantou a igreja. Os judeus de Tessalônica souberam que ele estava em Bereia, vieram até Bereia, armaram o maior barraco contra o apóstolo Paulo lá em Bereia. Ele teve que sair de Bereia do mesmo jeito, só que ele deixou Silas e agora Timóteo lá cuidando da igreja de Bereia, e ele foi para Atenas.
foi pregar lá em Atenas, não é? E lá em Atenas, todo esse tempo ele estava aguardando notícias. O que é que aconteceu com Tessalônica? O que é que está lá com os novos convertidos? Notícia não chegava, ele estava aflito. Então, por fim, ele preferiu ficar sozinho em Atenas, em vez de dizer a Silas e Timóteo, venham de Bereia para cá, para Atenas, porque eu estou sozinho aqui. Ele preferiu mandar Timóteo lá de Bereia para Tessalônica para trazer notícias a Paulo em Atenas. É isso que ele diz no verso 1, não pude esperar mais, achei melhor ficar sozinho em Atenas, em vez de chamar meus auxiliares para mim, e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, até vocês. Então foi esse é o que aconteceu, né? Vocês percebem aqui a angústia de Paulo, a preocupação, né, com aquela jovem igreja, né? A falta de notícias, né? Paulo era um homem de Deus, andava com Deus, ele viu o Senhor Jesus glorificado, foi levado até o terceiro céu, mas ele era um homem sujeito às paixões, né, que nós temos. Ele era uma pessoa igualzinha a você e a mim, né? Quando faltam notícias ou quando as notícias demoram, né? A gente fica ansioso, né? Fica angustiado querendo saber de fato como as coisas estão acontecendo. Assim era Paulo, essa é a razão então que ele não aguentava mais, então que ele mandou Timóteo para ter notícias lá de Tessalônica. A missão de Timóteo está aí no verso 2 em diante, final do verso 2 até o verso 4. A missão de Timóteo, Paulo diz aqui, era primeiro fortalecer e animar aqueles irmãos para que eles não ficassem inquietos com as tribulações que Paulo estava passando. É interessante aqui, Paulo está preocupado com o fato de que eles estão passando por tribulações e perseguições. Foi assim que ele deixou a cidade, com a igreja sendo perseguida. Mas Paulo também sabia que as perseguições que ele estava passando poderiam ter um efeito desanimador naqueles irmãos quando eles tivessem notícia. Então a missão de Timóteo era não somente confortá-los e fortalecê-los nas suas tribulações que eles estavam passando, mas também que eles não ficassem inquietos com os sofrimentos que Paulo estava passando, com as perseguições que Paulo estava passando. Aquela perseguição movida por aqueles judeus, primeiro em Tessalônica, depois em Bereia, onde quer que Paulo fosse. Paulo então lembra para eles, não é, no verso 4, lembra para eles no verso 3, o que ele já tinha dito lá, quando esteve lá a primeira vez. Paulo já tinha dito, irmãos, vocês lembram que eu já disse a vocês, que nós fomos designados para isso. Que os ministros do Evangelho, os pregadores da palavra, eles foram designados por Deus para sofrerem por conta do ministério que eles desenvolvem. E Paulo tinha predito, agora sim chegamos no verso 4, Paulo já tinha predito que estes sofrimentos viriam sobre ele. Então não tinha razão para os tessalonicenses ficarem inquietos ou preocupados com os sofrimentos do seu pastor, porque Paulo diz, nós já dissemos a vocês quando estávamos aí, de que nós seríamos perseguidos e que Deus nos designou para esse tipo de coisa, então não desanimem, porque seria fácil para os tessalonicenses desanimarem. Aquela pessoa que Deus usou para nos abençoar, através da qual nós saímos das trevas do paganismo para a luz, aí que teve aqui em Tessalônica nos ensinando a palavra de Deus, o ministro de Deus, como é que Deus trata um servo seu dessa maneira, permitindo que ele seja perseguido, preso, seja fugido, né, das cidades, saia fugido das cidades. Então isso poderia levar aqueles cristãos a desanimarem. Paulo diz, não desanimem, nós somos destinados para isso. E eu já tinha dito a vocês que isso haveria de acontecer conosco, portanto, vocês fiquem tranquilos. A preocupação de Paulo, então, na verdade, é que o diabo usasse isso. Olha o verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e que nosso trabalho se tornasse inútil. Está aqui mais uma razão pela qual ele mandou Timóteo. Paulo tinha receio que o diabo tentasse aqueles jovens convertidos, novos convertidos, e que eles desanimassem da fé e desistissem. Por isso que ele estava angustiado, por isso que ele mandou Timóteo, já que ele não podia ir, ele mandou Timóteo fazer o trabalho pastoral
de apacentá-los, confirmá-los e fortalecê-los na fé, temendo que o trabalho fosse inútil, porque se eles abandonassem a fé, de fato o trabalho de Paulo ali seria inútil. É claro que a essa altura, se você se lembra do primeiro sermão que nós pregamos em Tessalonicenses, você vai querer saber como resolver a contradição do capítulo 1 com esse capítulo 3. Porque no capítulo 1, verso 4, Paulo escrevendo, né, para essas mesmas pessoas, ele disse assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Eu tenho certeza, diz Paulo, que vocês são eleitos, que vocês são escolhidos, que Deus então, desde a eternidade, predestinou vocês para a vida eterna. E agora Paulo diz: eu estou com medo que o diabo tente vocês e vocês desistam da fé. Como é isso? Como é que a gente concilia essas duas coisas? Se são eleitos, não é? São predestinados, não vai ter como não serem salvos. E então por que é que Paulo diz isso aqui? Essas duas coisas andam juntas. A doutrina da eleição e da soberania de Deus na salvação e a doutrina da responsabilidade humana, elas caminham juntas como dois trilhos de um trem, um ao lado da outra. Você não pode ter um sem ter a outra. O trem não anda em cima de um trilho só, ele anda em cima dos dois. A Bíblia ensina a absoluta soberania de Deus na eleição e na predestinação daqueles que irão se salvar. Deus os elegeu, os amou, predestinou e determinou a sua redenção e a vida eterna. Ao mesmo tempo, Deus decretou os meios pelos quais isso haveria de acontecer, levando em conta a responsabilidade que nós temos. Por isso que no primeiro capítulo Paulo diz: eu sei que vocês estão eleitos, e no capítulo 3 ele diz: eu estou com medo que o diabo tente e vocês caiam. E aí o que é que ele faz? Mesmo sabendo, mesmo acreditando na predestinação e na eleição dos Tessalonicenses, o que é que Paulo faz? Ele manda Timóteo lá para confirmá-los, para que o trabalho dele não seja em vão. Responsabilidade humana caminhando lado a lado com a soberania de Deus. Essa perspectiva que eu ofereço a vocês, ela explica muitos dos problemas que às vezes os jovens têm quando eles se deparam com a teologia reformada, ou mesmo pessoas adultas quando elas se deparam com a teologia reformada pela primeira vez. A razão pela qual o fato de Paulo crer que os tessalonicenses eram eleitos não fez com que ele fosse negligente na sua tarefa como pastor. Ele tinha que confirmá-los, tinha que discipulá-los, tinha que fortalecê-los e ajudá-los no meio de todas aquelas provações e sofrimentos que eles estavam passando. Agora vamos para a terceira parte da nossa mensagem, está aí do verso 6 a 10, onde Paulo acusa o recebimento das boas notícias de Timóteo, verso 6 até o verso 10, até o verso 9, ouçam. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Aqui Paulo passa um recibo de que recebeu as boas notícias trazidas por Timóteo, não é? O verso 6 diz que agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês. Aquele foi o momento de alívio na vida de Paulo. Até aqui ele estava ansioso, muito ansioso, sem ter notícias dos tessalonicenses. Estava com medo de que eles fossem tentados, que é isso que o diabo faz, tentar o crente para fugir da fé. Tinha medo que a perseguição teria se acentuado contra eles. Tinha medo que eles iriam desanimar na fé. Estava muito tenso, muito preocupado o apóstolo Paulo. De repente, lá em Atenas, quem ele olha, que vem chegando? Timóteo.
Que coisa boa. Ele fica olhando para a cara de Timóteo, eu imagino, né? Para ver pela cara de Timóteo se a notícia era boa ou se era ruim. Se Timóteo estava com a cara franzida, com um sorriso no rosto, né? Ele mal pode esperar até Timóteo chegar. Timóteo chega e Paulo diz: desembucha, homem, diz logo, como é que está lá os irmãos lá em Tessalônica? Aí Timóteo diz: Paulo, fica tranquilo, graças a Deus, só tem boa notícia para dar, está tudo bem. E as notícias são essas. Primeiro, aí no verso 6, Timóteo diz que eles estão firmes na fé e no amor. Timóteo trazia boas notícias sobre a fé dos Tessalonicenses e do amor que eles tinham, ou seja, eles continuavam crentes no Senhor Jesus e amando uns aos outros. E não só isso, Timóteo também trazia boas notícias com respeito a Paulo. Os Tessalonicenses mandaram Timóteo dizer a Paulo que tinham uma grata lembrança deles, que se lembravam de Paulo com saudade, que desejavam muito rever o apóstolo Paulo, assim como o próprio Paulo desejava revê-los. Como aquilo foi bom para o coração do apóstolo Paulo, porque é isso que alegra o coração do pastor. Pastores com frequência estão desanimados, mais do que parece, eles estão desanimados, estão cansados e às vezes bem desmotivados, e de repente vem uma boa notícia como essa, não é? Que foi uma boa notícia, e Paulo diz aqui que o coração dele se alegrou. Ele diz: isso foi vida dentre os mortos, é como se eu tivesse ressuscitado, não é? Revivido com essa boa notícia que eu tive. E de fato nada alegra mais o coração de um pastor do que isso, como disse o apóstolo João nas suas duas cartas, na primeira e na segunda e na terceira carta, quando ele diz assim: não tenho alegria maior do que essa, do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. É o que Paulo está dizendo aqui, não é? Timóteo trouxe boas notícias, eles estão firmes e eles estão querendo me ver e não guardam nenhum ressentimento pelo fato de que Paulo se viu obrigado a sair da igreja tão brevemente. E aí Paulo manifesta então o sentimento dele diante daquelas notícias. São três reações, né? Três coisas que Paulo diz que ele sente com relação àquelas notícias. A primeira está aí no verso 7, quando ele diz assim: sim, irmãos, por isso ficamos animados, encorajados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda necessidade e tribulação. Mesmo que vocês sabiam que nós fomos tão perseguidos, passamos por tanta necessidade, por tanta tribulação, vocês continuam ainda firmes na fé, sem desanimar. E isso me consola, isso me anima, diz o apóstolo Paulo. Essa foi a primeira reação de Paulo. Ele ficou animado, ele ficou consolado com aquelas boas notícias a respeito da fé daqueles irmãos. Em segundo lugar, no verso 9, segundo lugar, no verso 8, ele diz assim: porque agora vivemos, se vocês estão de fato firmes no Senhor. É uma metáfora, né? Ele está dizendo que o sentimento dele, quando teve as notícias trazidas por Timóteo, era como se ele tivesse ressuscitado dos mortos, que ele estava assim amortecido, né? pela ansiedade, mas agora com aquelas boas notícias ele vive, está feliz, está grato a Deus. E a terceira reação é que ele dava graças a Deus, então, pela vida dos convertidos. Verso 9, que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Na forma de uma pergunta retórica, né? O que é que eu posso mais querer? O que é que mais eu posso agradecer a Deus, senão isso aí, dessa alegria que vocês têm me causado, porque vocês estão firmes na fé, que vocês continuam perseverando. Graças a Deus por isso. A quarta reação de Paulo é orar por eles, mas aí eu faço isso como sendo a minha quarta divisão. Do verso 10 até o verso 13, oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, essa é a oração dele, né? Que o próprio Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês.
a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo pedia a Deus a oportunidade de voltar a Tessalônica, não é? A reação dele quando teve as boas notícias foi animar-se, dar graças a Deus pelos irmãos e orar. A oração, em primeiro lugar, era para que ele pudesse voltar a Tessalônica, uma vez que ele soube que os tessalonicenses queriam a volta dele, que estavam tão animados, ele ficou mais animado ainda para retornar, e ele pede a Deus para que possa retornar. No verso 10, oramos noite e dia com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta a fé que vocês têm. Como eu disse, ele não tinha ido porque Satanás impediu. Em vez de tratar diretamente com Satanás, eu te repreendo, Satanás, eu decreto, Satanás, ele manda Timóteo e ora a Deus. Deus, abre o caminho para que eu possa ir. É assim que a gente tem que tratar. Eu não tenho nada que dizer ao diabo. Não converso com ele. Por isso que aqui a gente não dá microfone, para o diabo, como em algumas igrejas. Aí o pessoal pergunta, por que não tem endemoniado na igreja presbiteriana? É porque a gente não dá lugar para o diabo? Aqui ele não fala, aqui ele não pega microfone. É claro que aí por isso ele não vem, Ele quer ser o palco, quer ser estrela, sabe que aqui não vai ter oportunidade, por isso que ele não vem. Ele manda os endemoniados tudo para outra igreja, onde lá ele tem microfone, ele fala e tudo mais, Mas aqui não. Aqui não. Paulo pede a Deus, noite e dia, com máximo empenho, para que ele tenha uma oportunidade de ir até Tessalônica. E note que no verso 11, essa oração é dirigida a Deus Pai e a Jesus Cristo. Paulo trata Jesus no mesmo nível de Deus Pai, como se fosse Deus, que Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem o meu regresso até vocês. Na mente dos escritores do Novo Testamento, a divindade de Jesus é muito clara, que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, embora a palavra Trindade não apareça no Novo Testamento, mas a base, os fundamentos dessa doutrina são muito claros no Novo Testamento. Aqui você tem um judeu que achou o seu Messias, e ele trata o Messias como se fosse o próprio Deus, faz orações aos dois, que os dois, o Pai e o Filho, me conduzam de volta a Tessalônica. De volta a Tessalônica, lembre-se disso da próxima vez que alguém chegar para vocês e disser assim, a doutrina da Trindade não está na Bíblia. De fato, o nome Trindade não está, mas a doutrina está sim, é muito clara. Quando Cristo aqui é considerado como Deus, é claro que o Espírito Santo não é mencionado, mas ele é o que une, o Pai e o Filho, ele está ali no meio do Pai e do Filho. A oração para que Deus o levasse de volta, então. E por que Deus, segunda oração é para que Deus aumentasse o amor deles, verso 12. O Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A segunda coisa que Paulo pedia, a primeira, Deus me leva de volta para Tessalônica. Segunda coisa, Deus faz com que o amor deles aumente mais e mais, uns para com os outros e para com todos, e que meu amor por eles aumente também. Por que Paulo está pedindo isso de todas as coisas? Ele está pedindo isso pelos motivos colocados no verso 13, só que ele coloca de uma forma tão própria de Paulo, complicada, que em vez de seguir o texto, eu vou seguir a lógica do texto. O que Paulo está dizendo no verso 13 é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar para julgar o mundo, e junto com ele virão os seus anjos. Paulo diz aqui os seus santos, mas santos tanto pode se referir aos crentes, e no caso seriam os crentes que já morreram, que viriam com Cristo na sua volta, ou melhor, uma referência aos anjos, porque é assim que o termo é usado na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica. Frequentemente os autores do Antigo Testamento se referem aos anjos como sendo os santos de Deus, e você encontra isso até no Novo Testamento, onde você encontra a esperança, os santos anjos, você encontra isso também no Novo Testamento. Então, primeiro, o Senhor Jesus Cristo vai voltar
para julgar o mundo, e com ele virão os seus anjos em glória, poder e majestade. Segundo, naquele dia todos seremos levados à presença de Deus e Pai. Terceiro, Paulo então, na presença de Deus, naquele dia vai apresentar os crentes de Tessalônica diante do Pai, e Paulo queria que eles fossem encontrados isentos de culpa e santos. E isso só seria possível se eles se amassem uns aos outros, porque o amor é o cumprimento da lei, o amor nos torna isentos de culpa, falando do ponto de vista da santificação, porque o amor é a guarda da lei, e o amor aperfeiçoa a nossa santidade, porque se eu amo o meu próximo, eu não vou querer a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu vou zelar pelo nome dele, não vou falar mal dele. Se eu amo o meu próximo, não vou atentar contra a vida dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer a propriedade dele, não furtarás. Se eu amo o meu próximo, eu vou respeitar a autoridade dele, honra teu pai e tua mãe. O amor é o cumprimento da lei, por isso Paulo ora a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, aumenta o amor da igreja de Tessalônica, para que no dia do juízo, eles sejam encontrados diante do Pai, isentos de culpa e confirmados em santidade. Vamos agora reler o texto, à luz dessa explicação, e vocês vão ver que ele faz total sentido. No verso 12, o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de vocês. No verso 13, a fim de, indicando finalidade, o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Leia-se, anjos. Pensando então naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo ora para que o Pai fortaleça o coração deles, enchendo-os de amor, para que, quando o Senhor Jesus voltar na presença de Deus, Paulo possa apresentá-los isentos de culpa e em santidade. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui dessa passagem tão rica, não é? Nota que Paulo aqui não está ensinando doutrina, ele não tocou em nenhum ponto teológico assim, de grande monta, tipo justificação pela fé, a divindade de Cristo, não mencionou, não é? Ou a igreja, nada. Ele está simplesmente tratando das reações dele, dos sentimentos dele com relação à igreja de Tessalônica, o porquê ele foi e deixou de ir, porque que ele mandou Timóteo, o que Timóteo foi fazer lá, algo parece extremamente prático, né? Algo de onde a gente chega à conclusão que nós podemos aprender muita coisa, até de ata de conselho da igreja, pode ter certeza. Sempre tem alguma coisa que Deus pode usar para nos abençoar. Aqui eu tirei, portanto, algumas lições para nós. A primeira delas é em que consiste o trabalho pastoral. O que você tem aqui é o apóstolo Paulo como pastor. E a julgar pelo que nós vimos aqui, o trabalho pastoral consiste em conhecer o estado das suas ovelhas, procurar estar com elas, cuidar delas, prover os meios necessários para que elas sejam atendidas, zelar pelo crescimento delas, dar graças a Deus por elas, orar por elas intensamente e prepará-las para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho do pastor. E é um trabalho intenso, é um trabalho desgastante, é um trabalho que exige tanto, não é sem razão que pastores, o nível ou a estatística de pastores com burnout ou esgotamento é parecida com a de médico e de policial, que são as três categorias onde tem mais incidência de esgotamento. Estatística dos Estados Unidos e do próprio Brasil também, porque é um trabalho, como vocês viram aqui, é um trabalho da alma, que envolve mente, coração, a alma e o corpo intensamente, diuturnamente. Esse é o trabalho que nós aprendemos aqui, essa é a tarefa do pastor, e é também por isso que eu costumo dizer para aquele jovenzinho que vem me procurar e dizer assim: pastor, eu estou me sentindo chamado para ser pastor, o que é que o senhor acha? Eu digo: ai, meu pai, meu filho, não faça isso. Você pode servir a Deus como médico, como advogado, como servidor público, motorista de Uber, vender pastel na feira. Tem tanta coisa que você pode fazer, lugar que você vai estar, onde pastor não entra. Lá na tua repartição pública, por exemplo, pastor não entra. Então nós precisamos de gente crente em tudo quanto é de lugar, assim. Por que, pastor? Não faça isso não.
né? Vai fazer outra coisa, meu irmão. Esse negócio de vocação, que na verdade você está sentindo é um desejo de servir a Deus. Não precisa ser pastor para isso. Eu procuro dissuadir. É meu primeiro passo, né? Não, meu, não faça. Você não tem ideia do que é que você está querendo. Você não tem ideia, não é? Quando minha filha disse que ia casar com um pastor, eu disse, minha filha, tentei tudo para impedir a Hendrika de casar com um pastor, não teve jeito. Ela casou com o reverendo Ronaldo Vasconcelos, ainda bem que estão, graças a Deus, está indo muito bem, não é? Mas não foi falta de conselho, né? Por quê? Gente, a quantidade, eu sou vice-presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, acompanha as reuniões da comissão executiva que acontece todo ano e a gente vê as estatísticas e tem uma parte lá em que a gente trata das jubilações, despojamentos, exclusões e deposições de pastores. Todo ano nós temos uma média de 80 a 90 pastores presbiterianos que são depostos, pedem exclusão, saem do ministério, não aguentam, desistem, ou vão para outra profissão, ou qualquer outra coisa. Então é um trabalho duro, trabalho pastoral. Por isso, orem pelos seus pastores, intercedam por eles, procurem entender. Às vezes, há expectativas irrealísticas dos membros da igreja e do conselho com relação ao trabalho pastoral, que não são reais, não são expectativas reais, porque às vezes o pastor é visto como se fosse um super-homem, uma pessoa que não está, ou que está isenta de passar por todo esse tipo de aflição e sofrimento que nós estamos vendo. O próprio apóstolo Paulo passando aqui, a ponto de dizer que quando chegaram boas notícias, ele sentiu como se tivesse revivido dentre os mortos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Satanás é o inimigo da igreja, e de fato ele fará tudo o que for possível para impedir o avanço da igreja e a expansão do reino de Deus e o seu crescimento. Ele impediu Paulo de ir a Tessalônica e ele estava tentando os crentes de Tessalônica. A nossa guerra de fato é espiritual e nós precisamos de orar, como Paulo faz aqui. Ele ora para que possa voltar, ele ora para que Deus confirme a fé daqueles irmãos e encha de amor para que eles sejam irrepreensíveis no dia do juízo, e agir como Paulo agiu. Mandou Timóteo, não podia ir, mandou Timóteo, depois escreveu uma carta, na verdade escreveu 2, já que ele não podia ir, para que aqueles irmãos pudessem resistir ao trabalho do tentador, ao trabalho maligno do tentador. Terceira lição que eu creio que nós podemos tirar do texto é que o trabalho pastoral ele é feito em equipe. Presta atenção, Paulo não teria feito o que fez sem aquelas pessoas que ele mencionam e que estão ao redor dele. Primeiro, Silas, que foi o seu companheiro, o seu colega, quando primeiro ele esteve em Tessalônica para pregar o evangelho e fundar a igreja. Depois ele menciona Jason, um convertido que abriu a casa para hospedar Paulo e a sua equipe, e que depois foi preso por isso, não é? Lá em Tessalônica, mas sem Jason teria sido difícil. Depois ele menciona Timóteo, o mais jovem componente da equipe, que foi a Tessalônica levar notícias e fazer o trabalho pastoral que Paulo não podia fazer. Nós aprendemos então que nenhum pastor é insubstituível. Quando Paulo não podia fazer, ele mandou Timóteo. E Timóteo foi lá e consolou a igreja, exortou a igreja, confirmou a igreja. Nenhum pastor é insubstituível. Nós somos chamados por Deus para servi-lo durante um tempo em determinados lugares, depois Deus nos leva, como fez com Paulo. Às vezes, debaixo de pedrada, né, como Paulo teve que sair de lá, outras vezes por outros motivos. Mas nós devemos nos lembrar disso, que Deus, quando não quer usar Paulo, Ele vai usar Timóteo, para a glória dele, e a igreja sempre vai continuar. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, que eu queria lembrar os irmãos, é que os crentes têm que estar atentos e alertas diante das tentações do diabo, para não esmorecer e desanimar. Com facilidade o diabo tenta nos desanimar e esmorecer, e às vezes ele consegue isso com facilidade, especialmente aqueles que são desavisados, que não estão prevenidos ou que têm expectativas erradas a respeito da igreja, como se a igreja fosse perfeita e os seus líderes também. A última coisa que eu queria dizer aqui para vocês
é que a vinda do Senhor Jesus Cristo sempre deve estar em nossa mente e em nosso coração. Não sei se vocês perceberam, mas cada capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo encerra com uma referência à vinda de Cristo. Capítulo 1 termina com referência à vinda de Cristo, capítulo 2 termina com referência sobre a vinda de Cristo, e o capítulo 3 aqui termina com uma referência à vinda de Cristo Jesus. Mesma coisa, capítulo 4 e capítulo 5. Por quê? Porque a vinda de Cristo estava muito presente no coração do apóstolo Paulo. Era o que ele ansiava, era o momento final em que o seu trabalho seria exposto, seria colocado diante de Deus e receberia a coroa da glória e a recompensa. Por isso ele almejava tanto a vinda do Senhor Jesus. E enquanto isso ele trabalhava, ele pregava, ele se movimentava. Foi expulso de Tessalônica, vai abrir uma igreja em Bereia, é expulso de Bereia, ele vai pregar em Atenas, cuida dos convertidos, lembra dos que ficaram, manda carta, manda Timóteo, sempre na expectativa da vinda do Senhor Jesus, aquele grande dia, quando finalmente ele poderia apresentar diante de Deus o fruto do seu trabalho e receber a coroa da glória. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo apóstolo Paulo, a quem o Senhor concedeu perseverança, sabedoria, resiliência, habilidade para escrever, senão nós não teríamos esse registro, esse diário inspirado daquilo que ele passou para cumprir a Tua vontade. Te damos graças pela Tua palavra, porque ela nos edifica, ela nos santifica, ela nos conforta, ela nos instrui em todas as coisas. Pai, pedimos que nos deis uma noite de paz, de repouso. Damos graças pelo privilégio de começar a semana ouvindo a Tua palavra e nós oramos que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana, que nós possamos perseverar, resistir ao tentador e viver para a glória do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de deuses, Senhor eterno, juiz de todos, em nome de quem nós oramos. Amém.